Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, vamos dar início à nossa reunião. Nós estamos recebendo de volta a doutora Fernanda Rueda, que fez a gentileza já de nos proporcionar uma aula muito interessante sobre esclerose múltipla, e hoje ela vai dar uma segunda parte, onde vai falar mais sobre sequências novas e protocolos. Doutora Fernanda, com a palavra. Obrigada, Bebeto. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite de novo. O objetivo hoje é a gente falar um pouco mais diretamente das sequências. Algumas a gente já falou na outra aula. Eu vou voltar nelas com um pouco mais de detalhe, com vídeos, para quem nunca viu, poder se familiarizar com o que é e com o que a gente espera encontrar. E no final, assim, a gente vai falar mais das sequências avançadas, dessa parte nova que está aparecendo, que ajudam a gente a entender a doença, não só a esclerose múltipla, a gente pode extrapolar para inúmeras outras doenças, né? E encerrando com algumas propostas do que pode ser feito num futuro bem próximo, aí, muito relacionado a essa coisa toda da inteligência artificial que a gente estava falando agora. Então, começando com aquele protocolinho bem básico que a gente já viu na outra aula, né? Esse artigo de 2015, que sugere um protocolo bem enxuto, basicamente com T1, pré e pós-contraste, com a sequência FLAIR em 2 planos, com DP e com T2. Então, isso aqui é o que a gente faz no dia a dia, a gente já discutiu um pouco isso da outra vez. Lembrando que, se for feito no 3 Tesla, vai melhorar a detecção das disseminações da lesão no espaço, mas não no tempo, e na prática a gente não vai alterar muito o tempo, o momento do diagnóstico, né? Então, assim, quem pode fazer no 3 Tesla, ótimo, faça. Quem não pode, não acho que vai deixar de ser um exame bem feito. Lembrando, mais uma vez, o aberto é que nunca, né? A gente perde muita lesão, a gente caracteriza mal a doença, então isso aí o paciente realmente está perdendo. Mas qualquer campo de 1,5 já vai ter um resultado bem satisfatório. E o contraste, que não precisa mais aquele uso de dose dupla ou tripla, enfim, 0,1 milimol por quilo está ok. Então, habitualmente a gente acaba fazendo 10, mas um paciente que seja maior, um pouco mais obeso, enfim, 15 ml de gadolínio já vai ser suficiente para a gente ter um bom exame. O mais importante é lembrar de fazer o T1 pré-contraste e injetar. Cada clínica acaba fazendo do seu jeito, mas é importante não injetar e fazer o T1 pós. A gente tem que ter pelo menos 5 minutos após a administração do gadolínio para fazer o T1 pós-contraste. Então, na prática, a gente faz o T1, injeta e acaba fazendo todas as sequências pós-contraste com o T1 lá no final. A gente sabe que algumas placas têm uma captação mais tardia, então, para a gente não perder nenhum tipo de captação, a gente já faz o contraste mais tardiamente, não tem esse tipo de problema. Só que a proposta hoje era a gente ter novos olhares, né? O que a gente pode fazer diferente desse beabá aí que está muito conhecido por todo mundo, por médicos, por técnicos, mas que, na verdade, a gente tem outras opções que vão acrescentar bastante informação ao exame. O médico tem que estar familiarizado com o que pode vir e o técnico também, né? Saber fazer o que a gente espera de uma sequência. Então, primeiro é o FLAIR 3D, isso aí também não tem muita novidade. Eu trouxe os vídeos só para mostrar, tem clínica que faz aquisição no facial, tem clínica que faz a aquisição no sagital, mas a quantidade de imagens que a gente gera, e para quem nunca viu, né, ou que não está habituado a fazer o FLAIR 3D, a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais capacidade de localização de lesão, a gente tem muito mais campo de identificação de lesão mesmo. Então, assim, se puder fazer, ao invés de fazer o FLAIR nos 2 planos, é o ideal. Lembrar que uma sequência dessa em torno de 5 minutos e um FLAIR em 2 planos vai levar também 5 minutos ou mais. Então, vale muito a pena a gente trocar, principalmente se for um FLAIR de qualidade boa dos aparelhos mais novos. Reparem aqui que a gente tem, além da identificação clássica das lesões, né, ao redor da interface caloso-septal, alongadas, perpendiculares ao corpo caloso, que é o que a gente espera na esclerose múltipla. A gente tem capacidade de identificação também de lesões do tronco cerebral, que é uma coisa que é muito criticada no FLAIR, mas o FLAIR 3D agrega muito isso. E as lesões justacorticais ou corticais, né, com extensão ao córtex ou não.
que o FLAIR 3D também tem gerado uma boa capacidade de detecção, está ajudando muito, principalmente para quem não tem o DIR e o PSIR, né, que são sequências ótimas, mas que não estão disponíveis em todos os aparelhos, na grande maioria, e o FLAIR 3D já está disponível. Então, reparem que a identificação de uma lesão justacortical, a gente não tem plena definição se ela invade completamente o córtex ou não, mas a identificação de uma lesão como essa num paciente que está buscando diagnóstico já fica bem sugestivo de esclerose múltipla, uma vez que a gente vê muito poucas outras doenças que acometem as fibras dessa forma, né? O plano coronal também permite que a gente faça essa identificação de topografia de lesão de uma maneira bem interessante e ajuda realmente ao estabelecimento que é a lesão do diagnóstico do paciente. Então, a identificação das lesões características nessas novas topografias que a gente vem buscando. Além disso, lembrar daquele slide que eu falei lá da outra aula também. O pós-contraste, a gente tem buscado a inflamação leptomeníngea. Hoje se acredita que muitas placas corticais não tenham origem obrigatoriamente na inflamação do parênquima. Elas possam vir oriundas da inflamação da leptomeníngea. Então, a identificação desses pequenos focos captantes de contraste no FLAIR ajuda a gente a pensar nesse novo problema, vamos dizer assim. E talvez isso aqui esteja relacionado à pior evolução do paciente por conta, obviamente, da presença da lesão cortical em si. Então, é um outro jeito de tentar olhar o FLAIR 3D e buscar também por esse tipo de alteração. Lembrando que quando a gente já faz pós-contraste, a gente melhora a identificação das lesões que vão contrastar. Então, isso aqui é o T1 pós-contraste, mostrando um realce anelar incompleto, bem característico de placa de esclerose múltipla. Aqui tem um outro foquinho de realce pontiforme. A gente não está vendo esse foquinho aqui, porque isso aqui é um FLAIR 3D, com quase 200 imagens, isso aqui é um T1 pós-contraste com 30. Então, fica difícil da gente parear completamente, mas o objetivo era mostrar essa imagem aqui, que mostra exatamente com mais brilho que as outras lesões, né, onde há o contraste. Então, mesmo que por um acaso a sequência com contraste fique ruim, quando a gente já faz o FLAIR 3D pós-contraste, a gente já tem uma noção de qual é a placa que vai captar, porque ela brilha mais do que as outras, né? Por conta da presença do gadolínio, propriamente do edema que existe nas placas com inflamação aguda. O T2 axial não tem nada de novo. O que eu acho interessante fazer é fazer ele fino para o crânio todo. Eu vou mostrar por quê. A gente tem mania de fazer só da base, né? Então, termina aqui o tronco, pega um pouquinho de núcleos da base e acaba. Eu gosto de fazer 3,0, mas na verdade eu só quero mostrar, isso aqui é um aparelho de 3 Tesla, óbvio que fica um pouco mais fácil, mas é a capacidade que a gente tem de identificação de lesão justacortical também com o T2. Então, é uma ótima ferramenta para quem não tem DIR, para quem não tem PSIR, para identificar também essas lesões que acometem a região córtico-subcortical. E, mais uma vez, isso aqui, para um paciente que está com suspeita do diagnóstico, é extremamente interessante e fecha o diagnóstico. Lembrar que a gente vê a lesão cortical, justacortical, mais comumente nas regiões frontais e parietais. Então, se a gente faz um T2 fino que só pega tronco, a gente não vai ver essas lesões. Nada disso aqui ia ser diagnosticado. Provavelmente a gente ia ficar em dúvida no FLAIR. O T2 ele te dá uma definição anatômica melhor que o FLAIR, por conta dessa diferença córtico-subcortical mais apurada, né? Então, permite com que você feche melhor o diagnóstico e corrobore os achados do FLAIR que podem ser duvidosos em algum momento. Então, não dá para a gente fazer uma sequência e perder a oportunidade de fazer todo esse tipo de diagnóstico, porque a gente vai ficar focado somente. Eu já, por exemplo, gosto de incluir sempre a região dos núcleos da base, não é uma região típica de lesão, mas, enfim, ajuda a gente a explicar, principalmente lesões de tálamo, é um hub, né, cerebral, enfim, muitas conexões cerebrais passam pelo tálamo, então é interessante a gente ter um estudo do tálamo para ver se já tem algum tipo de lesão desmielinizante ali naquela região, e obviamente o tronco cerebral, aí não tem melhor para avaliar. Acho que todo mundo que faz neuroradiologia loves T2, né, ama o T2 e a imagem para a gente que gera muita certeza de ter a lesão ou não. A gente vê aqui uma lesão muito próxima ao nervo trigêmeo. Isso aqui pode passar muito desapercebido pelo FLAIR, uma vez que ela não tem um sinal tão hiperintenso, e a gente pode passar por aqui e nem perceber que existe essa lesão, que pode levar a um sintoma bem significativo. Então, T2
sequência-chave para a lesão de esclerose múltipla. Eu acabo fazendo o prêmio todo justamente pelo. O T1/3D também não tem novidade na sequência. A grande novidade é a gente poder usar o T1/3D para o pós-processamento, e aí também vai gerar quase 200 imagens. Reparem que a diferença córtico-subcortical é muito boa, né? E isso permite, os programas de pós-processamento, eles conseguem exatamente diferenciar um pixel de outro baseado nessa diferença de cinza, e aí eles conseguem cortar de forma bem direitinho o que é córtex e o que é substância branca. E aí a gente tem também a inclusão de outras áreas, né, de placas que seriam com intensidade de sinal muito semelhante. Isso é um dos pitfalls que a gente tem nas medidas de volume. Mas, enfim, essa é a cara da imagem, como a gente já discutiu na outra aula sobre os black holes, eles têm uma capacidade, uma escala de cinza maior, então a gente consegue identificar melhor quais as lesões que têm maior quantidade de líquido e, portanto, seriam mais propensas a serem chamadas de black hole, vamos chamar assim, dependendo da faixa etária dessa lesão, né? Mas o ponto mais importante é o pós-processamento. Eu só queria mostrar aqui a questão da captação. Então, isso aqui é um pré e um pós-contraste. O pós-contraste é uma MT normal, não é 3D. A gente vê uma captação aqui, a gente vê uma captação aqui. O ponto que eu queria trazer é que no pré-contraste, a gente vê que essa lesão ela é muito mais hipointensa do que as demais lesões, né, que a gente também vê aqui. E essa hipointensidade está relacionada ao edema por ser uma placa que está captando, que está com uma inflamação mais ativa, vamos dizer assim. Então, cuidado para não olhar o pré-contraste e achar que já é um black hole e não valorizar o que está acontecendo no pós-contraste, né? Que é, na verdade, é uma lesão que parece um black hole porque é muito hipointensa no T1, mas não tem nada a ver com essa questão de já ter uma lesão muito significativa com perda tecidual expressiva e, na verdade, tem a ver com edema por conta de estar numa fase inflamatória aguda. E o mais importante, como eu falei, é o pós-processamento. Isso aqui eu falei na outra aula também sobre o Neuroquant, trouxe uns formulários mais atualizados do que a gente tem agora, assim, de possibilidades. Lembra que o FDA já autorizou, então saiu esse ano já um artigo valorizando realmente o uso das ferramentas de volume. A gente ainda não sabe muito bem como isso vai entrar na prática clínica no follow-up, mas, enfim, é uma ferramenta que já existe e que está com mais confiança para ser utilizada. O Magnims, no final do ano passado, né, no ECTRIMS, eles ainda não recomendaram o uso desse tipo de ferramenta, mas acaba que vai ser uma coisa que vai ser incorporada mais hora, menos hora no nosso dia a dia. Então, só para vocês terem noção do que isso aqui a gente manda, eles te devolvem em menos de 1 hora esse tipo de processamento. Eu tinha acesso ao site, eu mesmo fazia isso aqui, fica pronto em 10, 15 minutos. Você tem esse relatório com uma quantidade enorme de dados, a gente tem que saber, assim, a gente ainda tem que entender o que a gente vai poder usar de dados desses, né? Então, ele separa a grande parte das estruturas, ele dá o volume do lado esquerdo, do lado direito e o índice de assimetria, por exemplo. Então, a gente pode pensar que aqui, vamos falar uma estrutura mais significativa, o caudado do lado esquerdo está com volume menor, com índice de assimetria de 15%, que é uma, assim, o quanto é importante esse índice de assimetria de 15%, né? Eu imaginaria que 15% já é alguma coisa mais significativa. Então, a gente pode pensar que o caudado esquerdo sofreu mais, isso pode estar relacionado a algum tipo de sintoma com o paciente. Então, tudo isso a gente vai ter que começar a entender, porque são números que vão existir e que a gente vai ter que começar a lidar com isso, né? Do mesmo jeito, a gente pode segmentar muito mais estruturas, como áreas corticais bem específicas, e ver dentro do percentil, da curva de percentil habitual, né, dentro do padrão normal do banco de dados deles, de o que é um cérebro normal, com volume normal, e a gente vai ter que encaixar dentro desse percentil. Então, são informações novas que a gente vai ter que começar a lidar com isso. O DIR é a sequência chave para a gente, é o Double Inversion Recovery, que chama. A gente vai ter que começar a interagir com isso, porque é uma sequência que vai aparecer cada vez mais, que é a sequência para a gente ver as lesões corticais. Então, ela tem essa cara, ela parece um flare, na verdade, ela é feita como um flare, e ela tem um segundo pulso de inversão, e aí a gente apaga o sinal da substância branca. Então, como a gente consegue ver aqui,
é uma sequência que fica toda bem escura, bem preta, e a gente tem as lesões com marcado sinal hiperintenso. Eu trouxe aqui do outro lado os critérios de interpretação do DIR, que são de 2011. Ele já vai fazer 10 anos, e de lá para cá as máquinas melhoraram incrivelmente a qualidade de obtenção da imagem do DIR. Então, cuidados que a gente tinha que ter aqui, a gente continua tendo que ter, porque ainda é um artefato que existe, mas existe muito menos do que nessa época que foram feitos esses critérios de interpretação. Então, o grande problema do DIR é quando a gente vê lesões pontuais no fundo do sulco, porque a gente fica em dúvida se aquilo ali é uma lesão ou se aquilo ali é uma falta de supressão. Então, pontos de hipersinal no fundo dos sulcos, a gente tem que olhar com um olhar mais carinhoso para ver se realmente é a lesão ou são os focos de artefato, algo desse tipo. Então, é o grande problema do DIR, e nesse contexto tem a outra sequência, que é o PSIR, que pode servir como forma complementar de avaliação para a gente tirar esse tipo de dúvida. Fora isso, ela é excelente para a gente ver lesões justacorticais, essa questão aqui da superfície pial, que é o grande problema, o segundo grande problema do DIR, que tem a ver também com essa questão do sulco, esses focos, se são realmente artefato ou se são lesões justapiais, né? A questão da topografia da lesão dentro do córtex, a gente ainda não tem muita noção do quão prejudicial isso pode ser ou não. Mas, na verdade, a gente pensar que existe muito mais lesão do que existe porque a gente está vendo esses outros foquinhos que, na verdade, não seriam nada demais. Então, nesse contexto, a gente tem o PSIR, que ele vai funcionar como uma forma antagônica ao DIR. Ele é uma sequência em T1, então é Phase Sensitive Inversion Recovery. Vem do mesmo jeito, só que como ele é uma sequência para T1, a gente, em vez de ver as lesões brilhando, a gente vai ver as lesões hipointensas. Foi como eu falei lá da outra aula também, não quero ficar sendo repetitiva, para quem está vendo de novo não parecer que está ouvindo a mesma coisa, mas o nosso olho está mais habituado a ver o que brilha, não a ver o que não brilha. Então, a gente também tem que treinar o nosso olho para identificar as lesões aqui. O ideal é que a gente veja no DIR, confirme no PSIR, veja no PSIR e confirme no DIR, porque aí a gente tem uma correlação maior do que está acontecendo. Se realmente a lesão que brilhou no DIR, ela é real no PSIR, e se esse hipossinal que eu estou vendo no PSIR tem correspondência no DIR. Em geral, o que os artigos mostram é que o que brilha no DIR está no PSIR. Mas o que eu não vejo no PSIR é porque realmente era um artefato do DIR. Então, o PSIR seria uma sequência mais fidedigna para a gente ter certeza das lesões, principalmente essas lesões que estão no fundo do sulco, que são as lesões que não brilham, que não vão ter esse tipo de artefato na sequência PSIR. Então, aqui a gente identifica aquela lesão justacortical, inúmeras lesões. Repare, mais uma vez, como a gente discutiu a questão do black hole, como ela é uma sequência T1, ela tem uma sensibilidade boa para essa diferenciação da quantidade de água. Então, a gente vê as lesões que são hipointensas em T1 com diferentes tons de cinza, mostrando que existe diferente composição da lesão, e com isso áreas que têm mais água, que justificariam estariam correlacionadas, né, a uma maior perda tecidual, e lesões que têm estão menos pretas, né, estão mais cinzas ou mais homogêneas, que é uma lesão que não teriam tanta lesão tecidual. Então, esse é como a gente olha o PSIR e encara isso, né? Então, assim, você vê uma lesão mais pretinha, e depois ela com um halo mais cinza, e ela vai se tornando gradativamente um tom de cinza. Então, essa aqui é a ideia. Então, eu queria trazer aqui lado a lado, a gente consegue ver, eu não vou conseguir passar os dois juntos, deixa eu ver, para deixar o olhinho de vocês confuso aí, para ver quem olha para onde, mas o objetivo é a gente olhar aqui, confirmar aqui e depois passar um olho geral, voltar para o DIR para realmente ver se todas essas hipointensidades a gente está vendo como hiperintensidade no DIR. O que eu queria chamar a atenção, aqui eu trouxe um comparativo, né, do DIR, dessa capacidade dessa identificação de pequenas lesões, do PSIR, que a gente confirma como hipointensidade justacorticais, do FLAIR, que também já dá uma sinalização para a gente de que existem lesões em topografia
que deve ser melhor estudado, e a gente pode usar essas duas sequências, e o T2, que ajuda muito nisso, como a gente já viu lá naquele corte inicial, mostrando que também tem plena capacidade de identificar essas lesões justacorticais. Aqui eu trouxe só o artigo que fala do PSIR, exatamente isso. Aqui é um exemplo do DIR, esse aqui é um exame de follow-up. Então, aqui a gente não daria nada. Aqui a gente vê que tem uma área de sinal hiperintenso, você diz que é lesão. Então, desse para esse, essa lesão surgiu, e quando a gente vê que a lesão já existia e que ela apenas se tornou mais hipointensa. À medida que ela tem maior destruição tecidual, se torna mais hipointensa no PSIR, que é uma sequência pesada em T1, a gente vê que ela tem um maior brilho no DIR. Então, isso sugere que o PSIR tem uma capacidade de identificação de lesão mais precoce, com menos dano tecidual, vamos dizer assim, do que o DIR. A grande questão é olhar 200 imagens do PSIR e conseguir identificar esses pequenos focos, né? Então, é um treinamento diário que a gente vai ter que fazer e se atuando aos poucos para conseguir perceber isso. É óbvio que o paciente que tem muita lesão cortical fica mais fácil, né? A gente perdeu uma, duas, não vai mudar muita coisa. Mas para o paciente que está tendo diagnóstico, que precisa do diagnóstico, porque a lesão cortical, como já falei, hoje muda, né? Já conta ponto para o critério diagnóstico. Ou que a gente lesões corticais ajudem a tentar mudar o padrão de evolução dele, né? Vamos tentar melhorar, intensificar o tratamento, mudar o remédio que está sendo feito para potencializar essa diminuição da inflamação e talvez a diminuição das lesões corticais. A gente identificar essas pequenas lesões são bem interessantes. O paciente que já tem muita lesão, a gente já sabe que ele vai ter um dano mais grave, então perder uma ou outra não causa não é um drama tão grande, né? Mas para o paciente que está começando, para o paciente que ainda tem muito cérebro a ser salvo, vale a pena a gente gastar um tempo para procurar essas pequenas lesões. Então, aqui, eu só estou com cuidado com o PSIR, porque por ele ser mais sensível ao líquido, a gente pode ter algum tipo de pitfall, e eu trouxe aqui, esse daqui da região temporal é bem frequente. Reparem aqui do lado esquerdo, que tem uma lesão que parece bem hipointensa no T1, que não tem, no PSIR, que não tem representação nenhuma no DIR. E aqui do lado direito a gente vê uma lesão semelhante, mas que tem um hipersinal no DIR. E aqui no FLAIR a gente ajuda a corroborar essa hipótese de que existe alguma coisa aqui, mas de que realmente não existe nada do lado esquerdo. Então, aqui a gente não tem lesão. Na verdade, isso pode ser aqueles espaços perivasculares, não sei se vocês vão ter resolução para perceber isso aí na tela, mas existem umas traves dentro dessa imagem, e são aqueles espaços perivasculares que a gente vê bem justacorticais, que são comuns na região temporal, também podem aparecer na região parietal. E como eles são líquidos, né, são líquor, eles ficam bem pretinhos no PSIR e podem fazer a gente pensar que é algum tipo de lesão. Então, antes da gente falar que isso aqui é um buraco horroroso na região temporal, confirmem nas outras sequências, porque a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pitfall que o PSIR pode trazer para a avaliação das imagens. Então, alguns exemplos só de lesões corticais. Aqui no DIR, a gente vê a área de sinal hiperintenso. Uma das vantagens do PSIR em relação ao DIR também é a topografia da lesão. Então, a gente vê aqui no DIR que existe uma lesão, sim, córtico subcortical, e vai sair desse jeito, a gente não tem muita noção do que está acontecendo, mas no PSIR a gente tem plena noção do grau de invasão do córtex, que há um acometimento justacortical e cortical, e nesse aqui, muito provavelmente, mais justacortical, uma pequena camada do córtex envolvida, e a gente não tem essa definição de imagem acontecendo aqui. A mesma coisa desse jeito, aqui a gente diria que, classicamente, assim, caracteristicamente, ela parece uma lesão de fibrosinho U, a gente não tem muita noção do quanto o córtex está acometido, mas aqui a gente consegue ver que existe um acometimento bem significativo do córtex de praticamente toda a sua espessura, porque a gente vê o sinal hipointenso chegando aqui na superfície pial. Aqui outros exemplos, então uma lesão bem pequena, isso aqui é extremamente difícil de ver no DIR, acometendo a porção mais interna do córtex, então uma lesão puramente intracortical. E essa daqui a mesma coisa, né? Essa lesão muito parecida com essa,
de fibras em U, mas que tem um envolvimento cortical, que a gente perde definição disso aqui no DIR. Então, o DIR, além da gente ter essa dificuldade de prever quais são aqueles pequenos focos hiperintensos, se são lesão ou não, a gente não tem muito a noção de profundidade da lesão, e o PSIR traz essa informação de uma forma melhor. E existem artigos mostrando até que o quanto a classificação de lesão muda. Chega a mudar 30% o tipo de lesão que a gente classifica no DIR para o PSIR. Se ela é só leucocortical, ou se ela é só de substância branca, se ela é córtico subcortical ou se ela é só do córtex. Então, uma variação bem grande. Voltar ao SWI, que é uma sequência que a gente nunca teve muita ideia para usar na esclerose múltipla, mas que a gente também tem que começar a habituar o nosso olho, porque muito provavelmente ela vai ser incorporada ao protocolo. Então, pensar que isso aqui, o T2 é uma placa, a gente já via que tinha um traço hipointenso no interior dele. Quando a gente olha o SWI, a gente vê lindamente o sinal da veia central. Isso aqui ainda não é diagnóstico, lesões vasculares também podem ter o sinal da veia central, mas é bem sugestivo dentro do contexto de outras lesões desmielinizantes, por exemplo. E, como eu falei, da relação com a reativação dos black holes, né? Então, aqui eu trouxe um T1 no SWI, a gente vai olhar essa lesão aqui, e a gente vai ver no SWI que ela tem um hipossinal, mas que ela não tem margem mais hipointensa, ou seja, é um black hole, porque está com sinal hipointenso, podem acreditar que lá já está estável, eu posso chamar de black hole, mas não tem repercussão nenhuma no SWI. E quando a gente olha essa imagem aqui, a gente vê que existe um halo hipointenso no SWI, e isso faz com que a gente pense que existe um grau de reativação antes microscópica, né? Agora a gente pode pensar que a gente está conseguindo ver esse tipo de ativação na imagem, que serviria como um interessante biomarcador de atividade de lesões crônicas, entre aspas, e isso aqui tira o paciente daquela fase do sem evidência de doença, né, do NIDA que eu falei da última vez, do No Evidence of Disease Activity, ou seja, o paciente tem um grau basal de inflamação, isso aqui está relacionado à ativação da micróbio. Então, é uma outra função do SWI que a gente tem que investigar se realmente vai servir para isso ou não, mas se servir vai ser um interessante biomarcador de presença de doença. Rapidamente passar pela medula, tanto a cervical e dorsal, lembrar que muita gente pede a lombar também. Na verdade, a lombar, a esclerose múltipla não é uma doença, por enquanto, né? Assim, é difícil. Há 10 anos atrás a gente falaria que não é uma doença que acomete córtex, e hoje eu só falei de córtex. Então, agora a gente tem que ter cuidado para falar as coisas das doenças, que a gente vai descobrindo muito aos poucos. Aos poucos, não. A descoberta está sendo muito rápida e está mudando os conceitos muito rapidamente, mas tudo que era muito certo há muito pouco tempo deixa de ser, né? Então, ela ainda não é uma doença com acometimento radicular ou ganglionar, é uma doença realmente do sistema nervoso central. Então, a gente não tem muito interesse em ver a coluna lombar, porque a gente vai ver basicamente raiz. E a doença não está lá, a doença está no cone, né? Isso aí a gente pega com a dorsal, então acaba que quando vem um pedido de lombar, eu faço uma lombar mais baseado em avaliação discal, realmente, porque às vezes é uma dor irradiada, enfim, que pode ser uma compressão, né? O paciente, infelizmente, pode ter as duas doenças, a discopatia com hérnia e a esclerose múltipla, mas o cone, realmente, a gente tem uma boa resolução para avaliação na dorsal. Então, esse é o tipo de imagem que a gente quer. Também existe um protocolo, junto com aquele artigo de 2015, eles sugerem de fazer o STIR e o T2, o T1, isso aqui na verdade é um DP. O DP de coluna, a gente, quer dizer, não é rotina, eu acredito que na maioria das clínicas. Ele é um DP, a gente já tentou fazer uma época, ele só consegue fazer trigado e leva 6, 7 minutos a aquisição de uma sequência. Então, bem inviável do ponto de vista prático, né? Então, ele fica uma imagem bem bonita, porque ele fica com esse sinal bem semelhante, né, da medula e do líquor, e a gente vê brilhar, assim, unicamente a lesão, mas é uma aquisição bem lenta. Então, na verdade, a gente se prende realmente no T2 e no STIR, e o T2 axial, porque o que a gente busca sempre é a identificação desse H medular. Algumas máquinas dão de um jeito bem bonito, também depende da bobina, outras ficam um pouco mais borrado isso aqui, mas o que interessa para a gente é ter esse H medular que ajuda a separar os principais pontos para topografar.
a lesão. Então, como eu falei da outra vez, o sagital ajuda a gente a entender o todo, mas o axial, principalmente no diagnóstico, é que ele vai definir em que, dependendo da localização, para que lado a gente vai, né? Então, você vê uma lesão extensa, que muitas vezes é uma lesão coalescente de múltiplas lesões, a gente pensa mais numa esclerose múltipla que está numa fase já evoluída com diagnóstico tardio, do que a gente pensar numa mielite transversa para uma NMO, por exemplo, onde a lesão tem que ser basicamente ao redor do canal central. Então, o axial é bem interessante. Algumas questões, eu trouxe aqui o exemplo, né, do STIR e do T2. Cuidado com o T2 e cuidado com o STIR. Né? Acho que a gente tem que ter cuidado com os dois. O STIR é uma sequência mais suscetível a artefato. Quem está começando começa a ver uns artefatos de fluxo, acho que é lesão, acho que pode ser formação expansiva. E o próprio sinal, ele pode, em muitas máquinas, ficar mais heterogêneo. Então, a gente fica em dúvida se existe lesão pipocada nele todo. Para isso, a gente pode confirmar no T2 que não, é uma área mais restrita de lesão, mas, ao mesmo tempo, o T2 ele é menos sensível que o STIR para identificar. Então, tem que olhar com mais cuidado, tem que procurar, porque provavelmente você vai achar mais coisa no STIR, como a gente vê aqui de forma mais fácil, do que a gente vê no T2. E isso aqui acontece também no axial, quando a gente faz T2 estrela ou T2 gradiente e o T2 espinhaco normal. Então, eu gosto mais de fazer o gradiente. Na dorsal, ele fica mexido, ele fica respirado. Eu acho que sempre vale a pena a gente tentar fazer. Se ficou muito ruim, você faz o T2. Principalmente se você está buscando o diagnóstico. Porque o T2, você tem que estar com o olho muito treinado, muito querendo ver uma lesão medular. Porque muitas vezes elas são bem sutis. E o ela destaca de forma mais fácil. Então, o que eu estava falando do acometimento dos cordões, né? Cordão lateral, cordão lateral e posterior à direita, cordão posterior com acometimento do lateral também. Então, esse tipo de lesão que é salteado, que pula de cordão para o outro, que é pequeno, é muito característico e o axial ajuda a gente a definir bem isso. Aqui é aquela questão que eu falei do T2 estrela e do T2, então a lesão no T2 estrela ela se torna mais clara e aí a gente tem menos dúvida de que ela existe, desde que a sequência esteja, obviamente, boa, né? Então, eu tento fazer sempre o T2 estrela, se fica muito ruim, eu parto para o T2, mas na cervical, em geral, a gente consegue fazer um T2 estrela bem bonito, bem resolutivo com relação à capacidade de identificação de lesão. Aqui mais um exemplo de dorsal. Então, a gente faz o STIR, eu acabo fazendo só o STIR, na verdade, fujo do protocolo, mas fazer o T2 sagital também, enfim, faz parte. Aqui a gente vê múltiplas lesões, né? Cuidado com essa região do artefato, e a identificação do T2 estrela e do T2. Então, mais uma vez, a gente vê a lesão de uma forma mais fácil aqui, e a gente vê de uma lesão de uma forma muito mais difícil aqui. Quem está buscando, aqui não existe muita dúvida de que existe lesão. Outra coisa com relação ao follow-up de medula, extremamente difícil. As pessoas me pedem, me procuram muito, vamos fazer um estudo da medula. Eu falei, olha, medula eu não me meto muito, porque é extremamente difícil a gente comparar. A gente faz o axial, você pega em um corte medula inteira, né? No outro você já vai pegar um pouquinho aqui, no outro você vai pegar um pouquinho aqui, no outro você pega um pouquinho aqui, e a gente botar exame do ano passado, desse ano, feito em máquinas diferentes, a gente fica doido. Ninguém vai conseguir fazer uma boa leitura do que piorou, né? Então, a lesão de medula, para mim, é positivo ou negativo. No início do diagnóstico, já tem muita lesão ou tem pouca, né? A gente vê, na verdade, o follow-up de coluna, ele é feito a longo prazo. Né? De um ano para o outro, às vezes é difícil a gente conseguir identificar a lesão. Mas se você pegar de 5 anos atrás, por exemplo, você vê que houve uma evolução bem significativa. Então, acho que vale a pena ponderar realmente se vale a pena esse acompanhamento contínuo de medula. Para o diagnóstico, sim. Para o caso de surto medular, claro, né, para identificar onde está a lesão. Agora, um follow-up mais tardio, né, vamos dizer assim, mais folgado do que aquele follow-up de crânio que a gente faz, principalmente se o paciente tiver um pouco de descompensação. E aqui mais um exemplo da coluna. Reparem que a gente já viu um afilamento, aqui uma lesão bem pequena, identificada no STIR e no T2 estrela, que a gente não consegue pegar aqui no T2 e não consegue pegar nesse T2. Então, quando o T2 estrela está bonito, ele ajuda muito, e o STIR mostrando essa sensibilidade maior. Tem que ponderar
a sua capacidade de identificação, a capacidade da máquina de fazer um exame bonito, né? Vocês vejam como isso aqui ficou impecável, sem nenhum tipo de artefato, sem respiração do paciente aqui. Então, tudo isso são peças que você tem que juntar para ver que tipo de sequência você tem condições de fazer onde você está. Agora vamos falar na segunda metade da aula de sequência avançada, que acrescenta mais com relação ao entendimento da doença, né? A gente trabalhou muito, a gente não consegue trazer muito para a prática clínica, para o dia a dia, acho que trouxe muito conhecimento. Então, eu estava preparando uma aula ano passado sobre todas as técnicas que poderiam ser usadas como biomarcadores, e a gente estava falando basicamente de técnica avançada, até que eu achei essa revisão do ano passado, fim do ano passado, da Ticarelli, que mostra tudo que é ponto que hoje está sendo avaliado e como pode ser avaliado, né? Então, a lesão de substância branca, a área de substância branca aparentemente normal, a área de infiltrado leptomeníngeo, que a gente já viu com FLAIR 3D, as lesões corticais e a substância a cinzenta aparentemente normal. O que é esse conceito do aparentemente normal? Onde tem lesão, a gente está vendo, né? E é o que eu falo, dentro da esclerose múltipla, a coisa voou o tempo, e eu estudo esclerose múltipla especificamente há 12 anos, e, assim, eu participei disso, né? Parece que dá a sensação de que você está contando a história. Porque eu estudei isso aqui, né? Era lesão de substância branca, e era lesão de substância branca aparentemente normal, porque a gente começou a ver com DTI que, na verdade, a gente achava que só tinha essa lesão inflamatória aqui, e aí começaram a fazer biópsia e viram que todo o cérebro estava infiltrado, e a gente começou a aferir isso com o uso do tensor de difusão, como a gente vai ver mais para frente, e surgiu esse conceito de substância branca aparentemente normal, ou seja, eu não estou vendo a doença, né? Eu não tenho capacidade técnica de ver as lesões, como eu vou falar, que só são vistas na lâmina, né? Na patologia. Então, por isso que esse conceito. Isso depois foi extrapolado para o córtex, porque a gente começou a ver que tem lesão cortical e que tem a lesão do córtex, que aparentemente não tem lesão, mas que já pode ter um infiltrado inflamatório. Então, por isso que é muito difícil definir dentro da esclerose múltipla qual é o critério de evidência de não ter doença, né? Porque o quanto essa inflamação basal está ativa ou não, a gente não tem como mensurar, mas a gente sabe que ela existe. Então, as lesões de substância branca, né, pelos métodos que a gente falou até agora, a lesão da substância branca aparentemente normal, pelo DTI, pela relação MT, feita com T1, o infiltrado leptomeníngeo, isso aqui, o papel deles no desenvolvimento de lesão cortical, que a gente já viu com FLAIR 3D, as lesões corticais, como a gente já viu. A grande questão é, dentro disso aqui, que a gente achava que era só lá no FLAIR bonitinho, qual é o papel do SWI naquela formação das lesões que eram crônicas e aí passaram a ser ativadas e passaram a ter atividade de lesão, vamos dizer assim. O estudo da fração livre de mielina, fração de água livre dentro da mielina, né? Então, existem técnicas agora que, além disso, que tentam mostrar o quanto existe de água ali e, consequentemente, o quanto existe de mielina perdida. Então, isso é um outro ponto que tem sido estudado na avaliação de substância branca aparentemente normal. O NOD, que vamos dizer que é um DTI mais poderoso, né? Ele mede dispersão, orientação, densidade de neurônio, então é muito mais complexo, mais difícil de ser feito, que também traz esse tipo de informação. Então, a gente não está fazendo nada disso na clínica, mas, assim, é o que está ajudando a gente a entender todo esse mecanismo de lesão, né? É o que está por trás de hoje a gente olhar o dito e falar assim, tem lesão cortical, porque eu já vi usando todas essas outras técnicas. Aqui o FLAIR 3D, e aqui usar inclusive ressonâncias que não sejam baseadas no hidrogênio, e sim com concentração de sódio. Então, uma série de estudos que estão longe, né, da gente, estão longe da prática clínica, mas que são importantes para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos começar com o tensor de difusão. Esse aqui é o mapa de FA colorido, para quem nunca viu, é o tronco cerebral. Esse aqui é o diagrama dele,
né? Então, o que a gente busca? Isso aqui é a ponte, o pedúnculo cerebelar médio. Então, todas as fibras aqui, o trato córtico espinhal, de um lado e de outro. Todas as fibras que vão de cima para baixo são azul, como a gente vê aqui. Todas as fibras que vão de um lado para o outro são vermelhas, como a gente vê as fibras transversas. E esse aqui também seria o corpo caloso, por exemplo, vermelho. Todas as fibras que vão de frente para trás, a gente vê verde. Isso aí, todas as máquinas saem dessa forma, uma convenção mundial. E isso ajuda a gente a dar a orientação das fibras, né? Então, eu sei que aqui está passando uma fibra que vem lá do córtex, está indo lá para a medula. Aqui, uma fibra interhemisférica, nesse caso aqui, conectando as estruturas da ponte. E aqui, uma fibra que vem lá do frontal para o occipital. Aqui é o cerebelo, mas no cérebro, por exemplo, seria a radiação óptica, que vem lá da frente para lá para trás. Então, baseado nisso, o quanto a lesão pode romper essa estrutura, a gente começou a usar o DTI. Então, quando a gente olha o voxel por voxel, e a gente quer, a partir disso, construir, por exemplo, uma tratografia, o que a gente imagina é a direção da molécula de água. Se eu tenho um trato de substância branca, eu tenho um pacote de macarrão, vamos dizer assim. O macarrão está todo juntinho ali, seguindo um caminho. Se a gente pensar numa molécula de água passando dentro dele, eu vou pensar nela indo ao longo dele, e não contra ele. Né? Então, é mais ou menos isso. O trato de substância branca é o pacote de macarrão e, dependendo da direção, o programa cria um vetor e cria uma curva. E, a partir dessa curva, cria estratografias, que são essas imagens maravilhosas. Na verdade, isso é muito bonito e não tão prático. Né? Eu não preciso de uma tratografia dessa para uma avaliação de esclerose múltipla. Um tumor é interessante, porque você vê se tem desvio, se você tem perda da estrutura, ou se você tem desvio da estrutura, enfim. O neurocirurgião gosta muito de uma imagem dessa. Mas para um neurologista é muito mais importante, ao invés de a gente mandar isso, a gente mandar a qualidade dessa fibra. Porque eu sei que ela não vai estar completamente destruída, a menos que eu tenha um black hole muito importante. Mas eu sei que ela vai estar tão apagadinha aqui que eu posso perder a continuidade dela. Então, o que a gente fazia antigamente era pegar simplesmente esse mapa, olhar onde tinha lesão e colocar o raizinho. Colocava um monte de raizinho e via o valor de FA. O que é o FA? É a anisotropia fracionária. É o valor que vai de 0 a 1, que me diz a integridade da fibra. Então, eu falo, o meu valor de FA no corpo caloso, num corpo caloso normal, bem vermelhinho assim, é 0,7, 0,8, que vai de 0 a 1, 1 sendo o máximo e 0 sendo líquor, água. Quando eu ponho no trato córtico espinhal, aqui na cápsula interna, também é 0,7, 0,8, um trato extremamente organizado, funcional, né, sem lesão. E era o que a gente fazia. Lá, ó, em 2008, o primeiro artigo que a gente publicou, a gente colocava o ROIzinho, colocava o ROI no corpo caloso e tentava entender. O corpo caloso, o rosto é pior ou melhor, o esplênio é pior ou melhor, isso aqui, o que isso representa, né? Eu posso não ter a lesão, mas eu tenho uma alteração da fibra à distância. Ou seja, a lesão lá atrás levou a uma alteração da minha fibra lá na frente. E era o que a gente achava que acontecia. Tudo ia sendo por degeneração valeriana. Eu perdi um pedaço de fibra lá e eu degenerei para frente. E aí surgiu esse conceito de substância branca aparentemente normal, porque aqui, por exemplo, que a gente esperava uma FA de 0,7, 0,8, estava uma FA de 0,6, 0,5, e eu não tinha lesão. Então, a lesão em outro lugar estava prejudicando a minha passagem aqui. Então, quando eu olho, isso é normal, mas quando eu meço, isso não é normal. Então, essa era a ideia inicial do DTI. Com o tempo, a gente conseguiu processar o DTI de forma diferente. E aí, eu juntando um grupo de pacientes, eu comecei a mostrar que aquela disfunção, isso aqui é um estudo de neuromielite, esse aqui é um estudo de esclerose múltipla, a gente soma todos os cérebros, né? Cria os principais tratos de substância branca que estão em verde e a gente mostra quais são os voxels que estão alterados. Ou seja, eu mostro, por exemplo, que nesses pacientes com neuromielite óptica, eu tenho todo o corpo caloso com alteração de FA, apesar de eu ter nenhuma lesão ali. Então, eu mostro também, por exemplo, na neuromielite óptica, isso foi um artigo que mudou o conceito um pouco, porque a gente sempre achou que
Foi nessa época também que estávamos começando a descrever as lesões típicas de neuromielite óptica do crânio, e a gente achava que o crânio não tinha muita coisa, né? E aí começou a ver que tem lesão e que, na verdade, existe também esse padrão de inflamação subclínico e subvisualizável, vamos dizer assim, que faz com que exista, sim, uma substância branca aparentemente normal. E existem outros parâmetros também que a gente consegue extrair do DTI, sugerir se existe mais desmielinização ou mais perda neuronal, que é através da difusão radial e da difusão axial, e consegue mapear onde isso está. Então, eu não consigo extrapolar isso para um paciente. Eu não consigo dizer qual o voxel do meu paciente que está doente, mas eu consigo dizer o quanto isso aqui acontece numa doença e muda a característica clássica dela, como mudou, por exemplo, para a NMO. E na esclerose múltipla, ajudou a gente a entender, por exemplo, que existem alguns tratos que são muito mais acometidos com relação, especificamente, a alguns testes neuropsicológicos. Então, a gente consegue entender que existem lugares, por exemplo, da atenção que são muito acometidos e da função executiva que são menos acometidos. Então, talvez o paciente que tem uma grave déficit de atenção, mas que não tem função executiva, ele tem um cérebro mais parecido com esse do que com esse. Obviamente, nem todo mundo vai se comportar igual, mas ajuda a mostrar que mesmo um paciente aqui que pode ter muito padrão de doença subclínica, quando a gente olha, tem pouquíssima lesão vista no FLAIR. Então, esse é o grande adição que o DTI trouxe para a gente, né? De mostrar como funciona o cérebro lá que a gente não está vendo. E trouxe muita informação legal. A outra parte da informação legal, e aí a gente já parte para o próximo passo, que é o córtex, porque a gente estudou substância branca, depois a gente viu que tem lesão de córtex, então vamos estudar o córtex, né? A substância branca é trato, é conexão. O córtex é função. O córtex é neurônio. O córtex é saber se aquele neurônio ali está funcionando bem. Com a lesão da substância branca, eu posso dizer que ele não liga um ao outro, mas com a lesão do córtex, eu digo assim, ele está até ligando, mas ele não está funcionando, né? E aí a gente começou a fazer testes com o Resting State of MRI. Quem já fez BOLD, habitualmente sabe que o BOLD tem que ter uma tarefa. Então, você mexe a mão, ativar a área motora, você faz aqueles testes de linguagem para ativar a região temporal, de um lado, de outro, para tentar ver a lateralização. Mas, na verdade, o que a gente busca é tentar, com o resting, que a gente não faz com tarefa, a gente faz em repouso, ou seja, o paciente dentro da máquina sem pensar. Extremamente difícil, extremamente louco, mas é assim e funciona, de algum jeito funciona. O que a gente descobriu, isso aqui foi descoberto inicialmente em pacientes com Alzheimer e com esclerose múltipla, que existe uma rede que a gente chama de Default Mode Network. É o nosso default. É a luzinha azul, é a luzinha vermelha da televisão. Quando a gente está totalmente desligado, a gente tem essa rede acesa, que é essa aqui que eu trouxe para vocês. Então, existe a ativação da região frontal, das regiões parietais, do precúneo. O hipocampo pode ou não fazer parte dessa rede e a ativação também das regiões temporais laterais. Essa rede aqui funciona quando a gente está desligado, né? Começou a ligar por qualquer motivo, ela desliga e outra rede se ativa. Rede motora, rede de audição, rede da visão, enfim, todas elas funcionando de alguma forma interconectadas. E o que a gente viu? Que essa estabilidade dessa rede aqui estava extremamente relacionada e está... começou com Alzheimer e com a esclerose múltipla, hoje a gente vê isso muito para a doença psiquiátrica, a estabilidade e a progressão da doença. Ou seja, se essa rede aqui começa a funcionar mal, o meu paciente vai mal. Em que sentido? O paciente que tem déficit cognitivo leve, que vai se tornar Alzheimer, ele, quando tem o déficit cognitivo leve, ele hiperfunciona essa rede para compensar e para retardar a evolução para déficit cognitivo grave, doença de Alzheimer. A mesma coisa acontece na esclerose múltipla. O paciente que tem a primeira crise, que é o CIS, o síndrome clínica isolada, ele já tem uma hiperfunção dessa rede e o tempo que ele vai ficar de platô, ou seja, hiperfuncionando essa rede, ele vai compensar de alguma forma todos os danos que ele vai ter. E aí a gente pensou nessa curva, que é uma curva de crescimento funcional. Ou seja, no momento zero da lesão, no momento zero da doença, quando eu ainda não tenho, quando tenho pouco dano estrutural,
ou seja, pouca lesão que eu estou vendo no flare, eu já tenho uma compensação funcional muito grande. E à medida que eu consigo aumentar essa compensação e manter esse platô, eu vou manter minha perda clínica lá embaixo. E quando eu descompenso isso aqui, eu tenho uma perda clínica muito significativa. Apesar do meu dano estrutural continuar ocorrendo. Na verdade, o que a gente hoje vê é que quando a gente começa as medicações modificadoras de doença precocemente, a gente retarda também esse crescimento do dano estrutural. Mas ele vai acontecer, porque é o que eu falei, a inflamação está lá. Por mais que a gente tente minimizá-la, ela está lá. A gente não consegue suprimi-la. O quanto a gente consegue minimizar, a gente também não tem muito modo de aferir isso, né? Mas a tentativa é sempre recuperar, manter o máximo esse funcional no platô, lentificar ao máximo essa evolução estrutural para eu jogar essa curva aqui do déficit clínico lá para trás. Então, isso é como funciona a esclerose múltipla hoje. E se a gente começar a ver várias doenças com esse caráter degenerativo progressivo, se organizam dessa forma também. Isso também serve para o Alzheimer, não no sentido do dano estrutural, porque o dano estrutural já está instalado de muito tempo e a gente não consegue tirar o depósito de beta-amiloide. Mas a gente sabe que a evolução clínica está diretamente relacionada a essa reorganização funcional. Então, a gente fez uns estudos também voltados para isso, também em pacientes com esclerose múltipla, mostrando que quem tinha neurite, por exemplo, tinha uma hiperativação do córtex. Ou seja, eu perdi o meu nervo, mas eu tenho que tentar compensar isso aqui usando a região occipital, que é a área do córtex. E isso a gente conseguiu mostrar com o Resting State fMRI, que é uma maneira muito mais fácil de você extrair o dado do que você fazer um teste visual num paciente com esclerose, com neurite óptica. A mesma coisa usando a default. Esses pacientes com neurite óptica, com neuromielite óptica, eles também têm uma compensação. Então, eles têm áreas de hiperfunção da default com áreas de hipofunção. E isso faz com que eles mantenham alguma melhora do déficit que eles deveriam ter por conta dos surtos que já passaram. Então, esse balanço aqui, do quanto se perdeu de estrutura e do quanto se ganha de função, vai estar diretamente relacionado à clínica do paciente. E é o que eu falei, eu não consigo extrapolar isso para um paciente, mas eu consigo entender a doença. O nosso método, né, a ressonância, está ajudando diretamente no entendimento dessa fisiopatologia. E por último, bem rapidinho, que eu já estou falando bastante tempo, para não ficar tão pesado, eu queria falar das sequências sintéticas. E a sequência sintética é isso aqui. Nada, né? A gente faz uma aquisição dessa e a gente não imagina o que vai sair disso aqui, o que alguém vai conseguir loadar a partir disso. Disso aqui, a gente tem esses 6, na verdade são 8 tipos de contraste, eu trouxe os 6 importantes. Então, a gente tem T1, FLAIR, DIR, DP, T2 e PSIR. Eles são pacientes com esclerose múltipla, que faz essa única aquisição em torno de 6 minutos, que extrai todos esses contrastes a partir dessa única aquisição e dali pode ir embora, se ele não for injetar contraste. Qual é o objetivo disso? Acelerar o exame? Sim, excelente. O paciente, eu trouxe um vídeo dessa sequência, que se chama MED, que é fornecida pela GE. Não tem nenhum conflito de interesse com GE, não é propaganda nem nada. É porque foi a que a gente teve a oportunidade de testar. E eu gosto de mostrar esse vídeo para vocês verem a simplicidade. A gente faz aquela única aquisição. Essa aqui é a plataforma da GE, quem trabalha com GE conhece. E a gente abre, clica lá no MED, como a gente clica em perfusão, e a partir do simples janelar da imagem, a gente consegue mudar a sequência para o que a gente quer. Então, aqui a gente tem um T2, você escolhe mudar o TR, o TE e o TI para transformar para o que você quiser, ela também gera o STIR. Você vai alterar o TE e de T2 ele vai janelar, como a gente janela numa escala de cinza, botar um TE mais baixo e fazer um DP. Então, dessa forma simples e direta, a gente consegue todos os contrastes. A gente testou para esclerose múltipla, porque é uma sequência, é um tipo de doença que a gente não precisa muito de vários planos, né? Você já sabe mais ou menos onde estavam as lesões, ainda mais na questão do follow-up. Então, é bem interessante, bem interessante. Mas não é só a praticidade e a rapidez que fazem isso, né? Eu trouxe também outro exemplo aqui, que é o fingerprinting da Siemens. É um pouquinho diferente. O fingerprinting, ele veio com a proposta
de ser uma sequência que fosse gerar realmente a pegada da pessoa, né? O que a pessoa é, vamos dizer assim, como se fosse um DNA radiológico da pessoa. A gente ainda não chegou nessa fase, mas é a ideia que existe por trás dessa sequência. Então, isso aqui é um T1-MT sem contraste. Reparem que tem múltiplas áreas de sinal hiperintenso. Isso aqui, para o T1-MT hiperintenso, sem contraste, a gente já pensa que são zonas de desmielinização. E aí a gente fez o fingerprinting, ele faz slabs, ele só faz alguns slices, faz 5 ou 6 slices. A gente não consegue ter uma varredura do crânio todo como a gente tem no médico. Mas a gente consegue extrair dados bem interessantes. Então, isso aqui é um mapa de T1. Todas as sequências sintéticas vão gerar mapas quantitativos, que a gente vai conseguir medir valor. Então, a gente vai conseguir medir o valor T1, medir o valor T2 da região. E a gente colocou o ROI. Reparem que numa área que tem alteração de sinal, dos dois lados, que não tem, e aqui o flare, que a gente vê muito pouca alteração de sinal em relação ao que a gente vê no T1. Quando a gente olha no gráfico, aqui são os valores de T2 e aqui são os valores de T1. Reparem que o ROI roxo, onde não tem alteração de sinal, ele se mantém o valor T2 e ele tem valores de T1 muito baixos, ou seja, um valor de um T1 e de um T2 basicamente normal. Quando a gente vai para a lesão, teoricamente, porque eu tenho alteração de sinal no T1, muito pouco no flare, eu tenho uma variação muito grande no sinal, no valor T1, mas pouca no valor T2. Então, isso aqui traz outras informações para a gente, que talvez o valor T1 das lesões, ou seja, quanto maior o meu valor T1, mais água, mais eu tenho a sugestão, a capacidade de identificação de lesão, que eu não vou ter no T2, por exemplo, que eu não vou ter no flare, que é uma sequência que vem do T2, que é baseado na alteração de sinal. Então, assim, é bem interessante isso, porque é um outro jeito da gente estudar, né? Mais para frente, pode ser que essas sequências realmente deem certo e a gente vai ter que olhar esses mapas. E eu vou ter que ver, dependendo da cor, se eu estou vendo o mapa T1 ou T2 e do valor, onde está a lesão e qual é o panorama de lesão. Talvez eu tenha maior sensibilidade de identificação de lesão. E quando eu gero número, isso aqui é excelente para um programa de inteligência artificial. Eu posso jogar isso aqui em softwares que estão em desenvolvimento e me mostrar realmente como está sendo a evolução desse paciente. E ao invés de dizer puramente que surgiu uma lesão, que eu estou vendo uma lesão nova, que eu estou vendo uma lesão captando, eu vou dizer que aumentou de forma difusa o valor T1. E que isso quer dizer que existe uma desmielinização ocorrendo subradiológica, vamos dizer assim, que a gente não está vendo, mas que a gente já está conseguindo medir, né? Então, essa questão da análise qualitativa, que é o que a gente vê, da quantitativa, né? Então, isso aqui é o DIR, múltiplas lesões. Aí a gente marca tipo um mapa de DP, ou seja, o mapa de DP faz um mapa tipo de perfusão, mas a gente vê que pela escala de cor existem lesões que têm uma gravidade maior, que estão mais próximas do líquor do que outras. Quando a gente olha no mapa qualitativo, que é o que a gente vê, no mapa não, né? Nas sequências qualitativas, a gente só vai dizer que tem sinal hiperintenso, né? Óbvio que a gente pode tentar usar o T1 para ver a diferença de sinal aqui, mas a nossa escala, vamos dizer assim, de cinza vai ser muito menos significativa do que a precisão do número em me dizer onde eu tenho mais líquido, onde eu tenho menos líquido. Isso aqui, só como exemplo, é um mapa de mielina e esse aqui é um mapa de líquor, que te dá o volume da mielina e do líquor. Isso também está em teste, mas, enfim, são possibilidades que vão surgindo para mostrar que a mielina está diminuindo, que o líquor está aumentando, que eu estou tendo atrofia cerebral, que eu estou tendo desmielinização contínua. Esse aqui foi o pôster que foi para o RCNA ano passado, só para mostrar como isso pode ser customizado, né? Então, eu tenho um T1, e a gente vê lesões bem intensas, que a gente consegue gerar um mapa T1 bem setado lá embaixo. Ó. Eu estou com um valor de 1070. Então, eu apaguei tudo. Só vai brilhar o que tiver muita água. E aí eu posso ter certeza de que eu tenho do meu volume de black holes que existe dentro do cérebro, né? Do mesmo jeito, a gente pode fazer isso no resto do crânio e avaliar todos os outros tipos de lesão. Então, a gente chama, eu gostei de chamar de Black Hole Quantitative Map, porque vai ser um mapa de quantitativo para o Black Hole, ou seja, eu estou marcando destruição tecidual.
dentro dos pacientes que a gente avaliou, o valor acima de 1.070 milissegundos para o T1 significa uma perda tecidual maior, que a gente comparou com os valores de FA do DTI. Então, se a gente marca, eu só quero mostrar as áreas que têm o valor de T1 acima de 1.070, a gente mostra realmente quem tem muita perda tecidual. Você pode fazer o contrário, né? Também, você seta a partir do que você quiser e você cria mapas de comparação, por exemplo, mostrando, esse paciente está assim, agora está de outro jeito, porque aumentou muito a região que tem um valor de T1 mais alto, né? Bem interessante. E são conceitos que a gente tem que começar a se familiarizar, porque eles vão começar a aparecer na nossa prática diária. E para fechar, tudo isso pode ser trazido para o Ridgeomics. O Ridgeomics é um conceito que se usa muito para tumor, mas já existem coisas que estão começando a ser publicadas em relação à esclerose múltipla, principalmente na diferenciação de esclerose múltipla com neuromielite. O objetivo é a gente colocar um ROI onde tem a lesão, e aí o programa, assim, os softwares, eles conseguem extrair tanto das sequências sintéticas muitas informações, quanto das sequências convencionais também, mas eles vão juntar tudo isso e usar inúmeros pontos que a gente nem imagina que existem, que o olho não vê, e são valores mesmo que eles extraem da sequência. Para vocês terem uma noção, existem mais de 400 variáveis que podem ser variadas. Algumas são mais significativas, obviamente, mas as características radiômicas, né, de formato, intensidade, textura, junto com dados clínicos, eles conseguem criar já modelos preditivos, tanto de diagnóstico diferencial como de progressão de doença. Então, assim, estou bem, assim, a gente está focando agora em tentar pegar o paciente que é cis, e que vai virar esclerose múltipla, e que vai virar NMO, e jogar isso tudo retrospectivamente, né? E ver aquele cis, com aquela característica ali, ele teve mais chance ou menos chance de virar. Por quê? O que eu consigo identificar, né, disso aqui, que eu não vejo, mas que eu posso jogar no programa e passar a ver, para dizer o prognóstico daquele paciente. Então, isso é muito feito para o tumor, e a gente vai começar a fazer cada vez mais para as outras doenças de caráter evolutivo. Bom, era isso, botar todas essas sementinhas na cabeça de todo mundo, do quanto é importante a gente estar por trás também, montando, não é só fazendo o exame e levando a informação clínica, clara, óbvio, mas também fazer um pouquinho de ciência e ajudar na descoberta de fisiopatologia das doenças, porque a gente tem muita ferramenta para isso e cada vez mais ferramenta quando a gente começar a usar realmente de verdade a inteligência artificial. Obrigada, gente, mais uma vez. Bom, Fernanda, parabéns pela sua apresentação. Foi uma coisa assim, muito além do que eu imaginava, porque a gente vê que a imagem em si, o que a gente vê, a bolinha que a gente vê lá, se capta, não capta, é apenas a pontinha do iceberg, né? O negócio é muito mais complexo. É uma avaliação que vai sair da esfera da imagiologia, né? da convencional, e vai partir para uma coisa muito mais funcional. Então, você passou isso muito bem. Então, eu quero abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta específica. A gente ficou meio atordoado com tanta informação, entendeu? Mas isso é muito bom para abrir a cabeça da gente. A gente tem que sempre sair da acomodação. Então, isso é que você fez hoje, né? Tirou o pessoal da acomodação. Vamos sacudir para exatamente. Para correr atrás. Todo mundo hoje vai dormir com um negócio na cabeça ali e fala, ih, meu Deus do céu, não sei nada desse negócio. Então, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto. Eu acho que o pessoal tem que digerir um pouquinho, né? Assimilar mais para conseguir. Fernanda, eu tenho uma pergunta. Fale. Saiu um artigo esse mês na Radiographics falando sobre uma alteração que teve nos critérios diagnósticos, falando sobre o SWI com vaso central, que ele considerava, eu não consegui entender bem se ele considerava mais um ponto a favor de relevância para o diagnóstico. Não ficou claro para mim isso. Eu vi que você comentou, mas eu não sei se já está definido isso bem. Não está definido. Na verdade, no fim do ano passado, o ECTRIMS é em setembro sempre, né?
O ECTRIMS é um congresso que tem mundial, multidisciplinar para estudo da esclerose múltipla. Então, lá são definidos critérios diagnósticos, radiológicos, clínicos, o que está acontecendo de novo, enfim. E na semana antes, no início de fevereiro, saiu um artigo da JAMA enorme, com não sei quantos mil pacientes, mostrando que o SWI com esse papel da veia central. Que é uma coisa que a gente já pensava, que a gente achava, a gente viu muito bem no 7 Tesla, mas o 7 Tesla, enfim, com todas as dificuldades, não entrou na prática e provavelmente não vai entrar. Mas ajudou, é aquela pecinha a mais que ajudou a gente a entender e a gente a tentar ver, né? Com o desenvolvimento melhor da técnica do SWI em todas as máquinas, né? A gente começou a tentar olhar também o SWI para ver se ele tinha esse poder vinográfico potente de ver a vênula passar ali. E aí a gente já estava vendo, mas assim, esse estudo veio certificar isso, né? Eles não põem como... É um critério objetivo, correto, mas assim, é extremamente sugestivo. Então, se você está em dúvida, por exemplo, que é uma dúvida bem comum, se é NMO ou se é esclerose múltipla, de uma lesãozinha periventricular que você está vendo, a NMO não tem esse comportamento de lesão perivenular. Então, já ajuda muito você ver uma lesão em volta da vênula. Agora, se você está em dúvida da microangiopatia, por exemplo, aí tem a mesma característica. As lesões vasculares podem ter essa característica. Então, não é exclusivo da esclerose múltipla, mas ajuda muito, até porque determinadas lesões elas vão ocorrer mais tardiamente, né? Então, se você está em dúvida de microangiopatia, é uma doença mais do idoso, mais da pessoa acima de 50 anos. Mas é enxaqueca, que é a pessoa jovem, aí a gente já fica mais em cima do muro. A vasculite, a gente também já vai ficar mais em cima do muro. Mas veio ajudar. O Magnims, que é o consenso que existe, né? O grupo de pessoas que faz o consenso dos diagnósticos radiológicos não incorporou ainda. Mas já existe a citação de que o SWI é uma sequência que todo mundo tem que começar a observar, porque ela pode vir a ser incorporada dentro do critério para ajudar. Eu acho que hoje ela tem o papel de ajudar. Já que a gente está lá para o paciente que tem que fechar diagnóstico, vale a pena a gente fazer. Tendo aquilo ali de positivo, é um ponto a mais. Não é um ponto diagnóstico, mas eu acho que é um ponto a mais no nosso raciocínio, já que, assim, ficou muito na mão da radiologia esse papel do diagnóstico, ajudar no diagnóstico, né? Porque tem a clínica, tem o líquor. Mas se a ressonância é negativa, ainda não começa a tratar. Então, assim, a gente tem que tentar ter todas as armas para a gente conseguir fazer com que essa ressonância fique positiva o mais rápido possível. E o SWI ainda não é uma arma, mas eu acho que é muito bom para o nosso raciocínio, para ajudar a gente a construir realmente o raciocínio de que é um paciente que vai virar esclerose múltipla. Legal, obrigado. Alguma pergunta mais? Então, só me resta agradecer a Fernanda, essa apresentação brilhante. Isso não é uma apresentação para uma aulinha, isso é uma apresentação para um congresso internacional, uma coisa up to date. Fernanda, meus parabéns, você nos impressionou muito. E vamos ter você de volta aí, seguramente. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.